Olha só, gente, o Brasil está no topo do ranking mundial de lipoaspirações. E esta semana o assunto ficou ainda mais em alta após a morte da modelo Luana Andrade, assistente de palco do programa Domingo Legal do SBT. Para entender melhor quais são os riscos sobre esse tipo de procedimento estético, a gente já está aqui no estúdio com o médico cirurgião plástico Edson Neto. Bom dia. Bom dia, Aline. A gente vai conversar sobre um tema que tem sido muito falado nos últimos dias, mas que é preciso fazer alerta, porque a busca pela beleza, a busca pela perfeição do corpo, o corpo ideal, que é algo inalcançável, inatingível, pode fazer com que muitas pessoas, especialmente as mulheres, busquem caminhos arriscados, né, nesse tipo de procedimento. Quando as pessoas, as pacientes vão lhe procurar, quais são as primeiras orientações? O que é necessário alertar em relação a qualquer tipo de cirurgia plástica? Perfeito, Aline. Bom, então assim, o procedimento da cirurgia plástica, primeiro ponto a ser alertado existem riscos. Então não existe uma cirurgia que não envolva riscos, tá? Então, por exemplo, esse assunto da modelo é uma cirurgia de lipoaspiração, que é uma cirurgia realizada no Brasil e no mundo, milhares de cirurgias desse tipo por dia. E o que a gente sempre precisa entender também da expectativa, do desejo de cada paciente e das situações que elas possuem em relação à saúde. Então, por exemplo, pacientes que têm algum problema de saúde, precisa estar em situação avaliada, equilibrada, pacientes que têm algum distúrbio de, por exemplo, diabetes, pressão alta. Nesse caso, assim, nós sabemos do que aconteceu apenas por alto, apenas pela mídia. Até nós mesmos, cirurgiões plásticos, não sabemos muito bem o que aconteceu no caso da cirurgia dessa modelo. Só que foi uma cirurgia de lipoaspiração no joelho. Na verdade, ela estava fazendo uma cirurgia de lipoaspiração completa. Ela tinha feito no abdômen, no mesmo ato cirúrgico, e essa questão do joelho foi apenas um complemento, né? Então, acredita-se, né, eu vou falar algo assim que está sendo comentado, mas ninguém sabe de fato, que também envolveu um pouco da questão de enxerto de gordura, que é um procedimento que existem algumas tecnologias e táticas que são utilizadas para diminuir os riscos. E existiu também na mídia um certo comentário de que ela fazia uso de hormônios, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas a questão do uso de hormônios, anabolizantes ou qualquer uso hormonal sem uma orientação justificada, ela aumenta o risco de trombose, que foi o caso da modelo, foi uma embolia pulmonar maciça, ocasionada ou por um trombo ou por embolia gordurosa. E isso é que a gente não sabe realmente de fato o que aconteceu. Apesar de não saber, a gente não está aqui nem especulando, né, o que pode ter acontecido ou não, mas falando sobre que tipo de riscos pacientes estão sujeitas quando vão buscar esse tipo de procedimento que precisa ser alertado. Então, assim, todos os exames, por mais que a pessoa tenha a segurança de que está com a saúde em dia, precisam ser feitos, precisam ser pedidos, né? E em qualquer distúrbio, a cirurgia pode não ser recomendada? É isso mesmo. Então, tem uma maneira de controlar mesmo com algum distúrbio? Isso, perfeito. Então, assim, a gente sempre precisa pedir os exames antes da cirurgia com antecedência. Então, por exemplo, recentemente, esse mês de novembro, eu cheguei a cancelar a cirurgia de uma paciente diabética, que ela estava com a diabetes descontrolada, pedi para ela reavaliar com o endocrinologista dela para compensar essa diabetes. E nós realizamos há uma semana a cirurgia dela e ocorreu tudo sem intercorrências. Então, uma paciente que tem algum problema de saúde, ela não é que ela está, vamos dizer assim, contraindicada a fazer o procedimento. Ela pode sim fazer o procedimento, mas desde que você tenha a situação controlada. Por exemplo, essa questão do uso hormonal, a questão do uso do anticoncepcional, muita mulher não sabe, mas nós pedimos para parar o uso do anticoncepcional pelo menos 30 dias antes da cirurgia. O uso da questão hormonal, pacientes que fazem uso de hormônio, e dependendo de qual seja, a gente também pede para parar de 30 dias a 2 meses antes. Então, essa conversa, por isso que a gente sempre alerta para as pacientes que não deve esconder nada do seu médico.
Então, tem paciente que esconde, por exemplo, ela fuma e diz que não fuma. Já aconteceu comigo, né? De pacientes não comentarem comigo a questão do cigarro. O cigarro é outro fator que prejudica e aumenta os riscos na hora de uma cirurgia. Então, essa questão dos exames pré-operatórios, avaliação do cardiologista, avaliações médicas antes da cirurgia, tudo isso é muito importante para aumentar a segurança. Quantidade de procedimentos numa mesma cirurgia também pode influenciar ou qualquer cirurgia, por mais que seja apenas um procedimento, já é mais arriscado? E assim, todo procedimento envolve risco, por menor que ele seja, tá? Claro que todos os procedimentos são procedimentos que nós sempre avaliamos a questão de riscos, benefícios. Então, pacientes, dependendo da idade, eu opero muitas pacientes acima dos 50 anos. E depois de certa idade, pode fazer? Pode, como eu sempre falei, a saúde estando em dias. Mas, por exemplo, uma cirurgia menor, ela tem um risco, sem dúvida, menor do que uma cirurgia de um tempo maior, por exemplo. Agora, só para a gente encerrar aqui com um recado para quem tem esse sonho de conseguir aí de fazer uma cirurgia plástica. Como as pessoas muitas vezes chegam com muitas expectativas e até com modelos de corpo, inspirações, né? Como é que o profissional, quando ela for procurar o profissional, deve receber essa paciente que muitas vezes chegam com um ideal de um corpo perfeito, às vezes até com distúrbio de imagem, né? Como é que ele deve receber essa pessoa? Bom, Aline, nós temos que sempre conversar muito bem com a paciente, entender a dor dela, mas deixar muito claro que cada pessoa é individual. Então, o resultado depende de cada pessoa e dizer que nós nunca vamos atingir, naquele caso, o resultado igual de ninguém. Então, a paciente que chega já com a foto de alguém, eu quero um resultado igual a esse, a gente sempre alerta e às vezes até diz não. Diz, olha, talvez você não esteja preparada para fazer a cirurgia agora. Melhor a gente reavaliar a situação, conversar melhor, pedir avaliação de outros profissionais para a gente fazer a sua cirurgia e não ter nenhuma frustração. O fator psicológico também influencia demais na recuperação dessa paciente, né? Doutor Edson, eu queria muito lhe agradecer por essa conversa, esse alerta também para as pessoas procurarem profissionais que realmente têm um compromisso com a saúde e não só com o financeiro, né? Com o dinheiro. Foi um prazer, Aline. Prazer muito obrigado. todo nosso. Bom dia para você. Bom dia.